Esta videoaula é continuidade da série As Formas de Governos que já existiram e que ainda existem no mundo, onde, na primeira videoaula, trabalhei com as 3 formas de governos: monarquia, república e democracia. Esta videoaula, que é a videoaula 2, trabalharei com mais 2 formas de governos: aristocracia e oligarquia. Por que nesta videoaula irei trabalhar apenas com 2 formas de governos? Porque é um conteúdo bem complexo que precisa ser bem abordado e explicado, onde também para que o vídeo não fique muito longo e cansativo. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo a seguir. Então, a forma de governo é o modo como o Estado se organiza para exercer o poder, definindo a relação entre governantes e governados, e a maneira como os líderes chegam ao poder, se é através da monarquia, república, aristocracia, oligarquia, democracia, teocracia, dentre outros. A primeira forma de governo que irei trabalhar neste vídeo é a aristocracia. Mas o que é aristocracia? A aristocracia é uma forma de governo ou estrutura social onde o poder é exercido por uma elite privilegiada, os melhores ou mais qualificados, nobreza, detentores de terras, geralmente de maneira hereditária. O termo tem origem no grego aristocratia, governo dos melhores, representando uma minoria que domina politicamente, economicamente e socialmente. Ou seja, é um governo formado por um pequeno grupo de elites privilegiadas, classificados como os melhores e os mais qualificados para governar e ser beneficiado pelo Estado ou pelos setores privados. Dentro desse contexto, o Brasil já teve uma forma de governo e sociedade com características aristocráticas. Embora o termo aristocracia, como sistema de governo formal, não existisse com esse nome. Durante grande parte da nossa história, o poder político e econômico estava concentrado nas mãos de uma pequena elite privilegiada. A partir de agora, irei apresentar os principais períodos da história do Brasil onde houve a presença de elites aristocratas. Primeiro ponto: período colonial, de 1500 a 1822. Foi o período mais claramente aristocrático. De uma sociedade estamental, a sociedade era dividida em camadas e fixas. No topo estavam os fidalgos, grandes proprietários de terras, comerciantes ricos e membros da igreja. Poder local: os senhores de engenho e donos de grandes fazendas detinham enorme poder político e jurídico em suas regiões, funcionando quase como uma nobreza rural. Acesso restrito: os altos cargos da administração pública e na igreja eram reservados quase exclusivamente a membros dessas famílias ricas e bem-nascidas. Segundo ponto: período imperial, de 1822 a 1889. A estrutura permaneceu fortemente aristocrática, como, por exemplo, elite latifundiária. O poder estava concentrado nas mãos dos grandes proprietários rurais, barões, viscondes e condes, que detinham o controle da economia, que era o café e o açúcar, e da política. Voto censitário: para votar ou ser eleito,
era preciso ter uma renda mínima comprovada. Isso excluía a maioria da população e garantia que só os ricos participassem da política, mantendo o poder na mão de uma aristocracia rural. Terceiro ponto, Primeira República, de 1889 a 1930. Mesmo após a proclamação da República, a estrutura continuou oligárquica e aristocrática na política. Como, por exemplo, política dos governadores. O poder era controlado por grupos de grandes fazendeiros e comerciantes. Ficou conhecida como República das Oligarquias, onde o poder era dominado por famílias poderosas, especialmente de São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, era um grupo aristocrático do café e do leite. Lembrando que, no Brasil, a aristocracia não era baseada apenas em títulos de nobreza, mas principalmente na posse de terra e na riqueza. Quem tinha terra e dinheiro tinha o poder, formando uma classe dominante que se mantinha no poder por gerações, semelhante ao que acontecia na Europa. Agora iremos para o segundo ponto das formas de governos, a oligarquia. Mas o que é oligarquia? Oligarquia é uma forma de governo ou de organização do poder em que o controle político, econômico e social está concentrado nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. Essas pessoas geralmente detêm o poder devido à sua riqueza, posição social, nobreza, influência militar ou ligações religiosas. Agora irei citar as principais características da forma de governo oligárquico. Exemplo, poder restrito. A tomada de decisões não envolve a maioria da população, mas sim uma elite limitada. Também temos a manutenção do poder. O grupo costuma tomar decisões que beneficiam seus próprios interesses e trabalham para manter seus status e controle. Diferentemente da democracia, na democracia o poder pertence ao povo e é exercido através do voto. Na oligarquia, o poder pertence a poucos. O Brasil já teve um sistema de governo com características marcantes oligárquicas. O período mais conhecido e estudado é a República Velha, que durou de 1889 a 1930. O que caracterizou essa oligarquia? Durante esse tempo, o poder político e econômico estava concentrado nas mãos de uma pequena elite, principalmente os grandes proprietários de terras e cafeicultores. Aqui vou mostrar vários exemplos durante a Primeira República ou República Velha do Brasil. Por exemplo, a política dos governadores, um acordo entre o governo federal e os governadores dos estados mais ricos, principalmente São Paulo e Minas Gerais, onde havia um apoio mútuo para manter o controle do poder. Também tivemos a política do café com leite, o revezamento da presidência da República entre políticos oriundos de São Paulo, ricos pelo café, e Minas Gerais, ricos pela produção de leite e outros produtos. Isso mostrava que o poder ficava restrito a esses grupos regionais. Também tivemos o voto de cabresto. A maioria da população era analfabeta e tinha pouca ou nenhuma instrução política. Os votos eram frequentemente controlados por coronéis, chefes locais, que simplesmente
ditavam em quem o povo deveria votar em troca de favores. Também tivemos a restrição ao voto. Na prática, apenas uma pequena parcela da população tinha direito a voto e participação efetiva na vida política. Lembrando que esse sistema só chegou ao fim com a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder e mudou a estrutura política do país. Na verdade, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder não foi uma revolução, mas sim um golpe de Estado. Você sabia que o termo oligarquia vem do grego e significa literalmente governo de poucos? Isso mesmo, porque é um pequeno grupo que detém de todos os privilégios e poderes. Lembrando que, dentro da República Velha ou Primeira República, foi possível termos a presença de duas formas de governos, a aristocracia e a oligarquia, principalmente na política do café com leite, porque existia a ideia dos grupos políticos mais preparados para governar, como os melhores e mais eficazes, economicamente, politicamente e socialmente, já que São Paulo e Minas Gerais eram as regiões mais ricas e desenvolvidas da época. São Paulo como grande produtor de café e Minas Gerais como grande produtor de leite e criação de gado e seus derivados, já que esses grandes latifundiários e produtores formavam a própria política de São Paulo e de Minas Gerais. Então fizeram acordos para revisar o poder presidencial e evitando conflitos internos mais graves e garantindo uma continuidade nas políticas durante boa parte da República Velha. Também, ao mesmo tempo, tivemos a presença da oligarquia, onde o governo era governado para poucos, para um grupo privilegiado oligárquico, como, por exemplo, as elites agrárias de São Paulo e de Minas Gerais, que eram os grandes produtores de café e de leite mais poderosos daquela época. As semelhanças entre aristocracia e oligarquia são bem parecidas. O que define uma da outra é que, na aristocracia, o grupo privilegiado se destaca por serem os melhores, o que tem mais capacidade de governar economicamente, politicamente e socialmente. Já na oligarquia se destaca por ser um governo de poucos, onde um pequeno grupo detém todo o poder e privilégios. Ou seja, a principal diferença entre aristocracia e oligarquia reside na motivação e na virtude do governo. A aristocracia é o governo dos melhores, intelectual ou moralmente, buscando o bem comum, enquanto a oligarquia é a corrupção desse sistema, focada no governo de poucos, voltado apenas para interesses próprios, geralmente financeiros. A aristocracia pode gerar uma oligarquia, governo de poucos para benefícios próprios, quando os governantes perdem o foco no bem comum e passam a priorizar seus próprios interesses, riquezas e privilégios hereditários. Aristóteles classificava a oligarquia como a degeneração ou forma corrompida da aristocracia, ou seja, onde um grupo considerado os bem-nascidos, os melhores para governar, eles se corrompem em busca de melhoria, poder e privilégios próprios. É o que chamamos de oligarquia. Lembrando que a forma de governo formal adotada através
do golpe de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca é a República Presidencialista Constitucional, baseada na Constituição de 1891. Mas, na prática, tivemos uma aristocracia e oligarquia, como governo dos melhores, mais preparados, e um governo governado de poucos, para um pequeno grupo que detinha todos os privilégios e poderes. Lembrando também, a República Velha, ou Primeira República do Brasil, não era uma república democrática, porque sua Constituição de 1891 não era uma Constituição dirigida e governada para todos. A mesma coisa serve para o Brasil Imperial, onde a forma de governo formal adotado pelos dois impérios brasileiros foi a monarquia constitucional. Embora teve uma presença de um grupo aristocrático no Brasil Imperial, mas sua forma de governo formal e constitucional foi a monarquia constitucional, baseada na Constituinte de 1824. Mais um detalhe também: a aristocracia europeia é diferente da aristocracia brasileira. Na aristocracia europeia, visava na questão de sangue nobre, que é o sangue azul, os bens nascidos da alta nobreza. Já a aristocracia aqui do Brasil se pauta na concepção dos que têm mais terras, os grandes latifundiários. Por isso que é um conteúdo complexo, porque depende muito do contexto, cultura e sociedade que está inserida. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!